Então agora abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 25. Capítulo 25, versículo 14. No início do capítulo 25, o Senhor está falando, comparando o reino de Deus e nos explicando como que nós devemos esperar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele fala aqui das 10 virgens e explica que 5 eram nécias e 5 elas eram prudentes. E nós devemos esperar o nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma prudente, como se Ele pudesse vir agora. Nós não podemos, ninguém sabe quando Ele volta. E aqui o Senhor está falando do reino de Deus e como que nós devemos esperar o Messias. E depois da parábola do noivo e das virgens, Ele começa aqui a parábola dos talentos. E diz assim que, pois será, o reino de Deus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando-se por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Amém? Senhor, nós precisamos saber, e é muito sério isso que eu vou falar, que o Evangelho de Deus, ele é verdadeiro, ele é eficaz, que nós, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos filhos de Deus, e o Senhor corrige os filhos que ama, amém? Porque as coisas estão bem claras na Bíblia, e é uma questão só que às vezes as pessoas querem rasgar algumas páginas, pular outras, e falar: não, tudo é uma maravilha, todo mundo vai ser salvo, Jesus já pagou o preço, e nós estamos aqui no oba-oba, fazemos o que queremos, e um dia o Senhor voltará e vai ajustar as contas.
E é necessário que a gente pregue o evangelho de uma forma verdadeira, porque ninguém vai ficar sem ser avisado do que vai acontecer no final. O Senhor está aqui na sua palavra, por isso que nós precisamos pregar a palavra dele na íntegra. E temos que ter coragem de ler tudo o que tem aqui nesse livro, para nós não ser pegos de surpresa. Fale para o seu irmão, eu não quero que você seja pego de surpresa. E eu, como pastor, não quero que nenhuma pessoa que eu instruí, que caminhou comigo, seja pego de surpresa. Que quando Jesus voltar e a pessoa não for para ele na glória, hein, pastor Antônio? Poxa, o pastor Antônio, o pastor Tiago, o pastor Dinei, o pastor Guilherme não falaram para mim isso. Não, nós estamos pregando aqui, está claro aqui. Nós estamos entendendo, existe uma compreensão disso. E nós não podemos esperar o amanhã, esperar um tempo maior, quando eu parar de trabalhar, quando eu me aposentar, quando isso, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Depois medite na parábola das 10 virgens, nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Mas Ele está voltando. Só que muitas pessoas já vão para o Senhor. Né, irmã Verônica? Irmã Verônica perdeu o seu marido, meu amigo, pastor Aparecido. Ele já foi. Eu contei para vocês que eu fui no enterro de um amigo meu. O pastor que me batizou também morreu. Mês passado, o pastor Ciro faleceu. E aí quando a gente morre, acabou. O que você tinha que fazer já foi feito. Esse negócio de purgatório não existe. Que nós vamos pagar os pecados no purgatório. Não existe. Existe até o momento em que nós estamos vivos. E ninguém pode acrescentar um côvado. Não pode acrescentar um segundo. Não tem como comprar. Você pode pegar o homem mais rico do mundo e ele fala assim, eu quero comprar mais X anos de vida. Não existe isso. A hora que chegou a tua hora, chegou a tua hora. Nós vemos pessoas com saúde, às vezes sendo ceifadas. Não é só por idade, não é por causa de uma doença. Tem pessoas que não têm explicação, morreu. Pessoa, mas ele tinha saúde, ele tinha tudo, morreu. Eu estava conversando essa semana, um empresário muito próspero. Eu trabalhei, a nossa empresa trabalhou para ele, eu acho que uns 10, 12 anos. Saúde, próspero, um homem rico, família, tinha esposa, tinha filhos, uma empresa grande. E ele foi fazer uma cirurgia, foi acrescentar cabelos. Eu prefiro ficar carequinha. Ele foi acrescentar cabelos. E foi tomar uma injeção de anestesia. Deu uma parada cardíaca e morreu. Com menos de 50 anos. Um homem que tinha tudo pela frente. Seus filhos, netos, família. Mas morreu. Ele poderia, será, comprar mais alguns... eu estou morrendo aqui, pega dinheiro na minha conta lá e me dá mais X anos. Não. Tem filme que é assim, tem um filme que você pode comprar. Mas é filme, é a historinha da Disney. Nós vivemos no mundo real. No mundo real nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Você pode ser um pastor, pode ser um bispo, pode ser um apóstolo. Quantos foram levados na pandemia? Eu lembro agora de uns 5 pastores, todos mais jovens que eu, e foram levados. A gente não sabe quem vai e quem fica. Então nós precisamos entender que o evangelho é sério, e eu estou sendo avisado, e eu preciso pregar isso. O mesmo Deus que estava aqui na sexta-feira, que foi uma bênção, o mesmo Deus que estava aqui no louvor, que foi uma bênção. Eu perguntei para Deus ali, Deus, o Senhor quer continuar? O Senhor quer que eu continue? O Senhor quer que eu pregue ou o Senhor quer continuar aqui na presença? E Ele falou, não, você precisa pregar essas palavras, porque o mesmo Deus que vem para te amar, Ele vem para te orientar, e Ele vem para te avisar, e filho, filha, eu estou aqui, é um novo tempo, mas você precisa se movimentar. É o mesmo Deus. Ele não é só bonzinho, né? Ou Ele também não vai só brigar. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. E eu ainda fiquei com um pouquinho de dúvida. Uma irmã se deslocou e falou, o Senhor está esperando você falar, porque nós precisamos ouvir.
esta palavra para mim e para você. Então aqui nós vemos, se você for ver a parábola, ela fala de talento. O talento da parábola, nós estamos falando aqui de uma unidade monetária. Um talento na época equivalia a 6.000 denários. Um denário era um dia de trabalho de um trabalhador. O talento dessa parábola, que não é uma coisa muito fiel se essa moeda era esse talento mesmo, porque tinha o talento de prata, tinha o talento de ouro, tinha o talento egípcio, tinha o talento babilônico, tinha o talento romano. Mas se a gente for fazer uma média, basicamente deve ser isso, 6.000 denários, que era o dia de um trabalhador. Se você for ver 6.000 dias de um trabalhador hoje, eu fiz a conta em casa, dá em torno de 300 e poucos mil reais hoje. Então o que ganhou um, é como se o Senhor está falando assim, olha, Ele deu 300 e poucos mil para um, Ele deu 1,5 milhão para o outro, Ele deu 600 e poucos mil para o outro, que um ganhou 1, outro ganhou 2 e outro ganhou 5. E falou assim, ó, vão lá e trabalhem com o meu dinheiro, porque eu vou voltar. O que ganhou 5 foi lá e trabalhou com o dinheiro. O que recebeu 2 foi lá e trabalhou com o dinheiro. E o que recebeu 1, ele foi lá e enterrou o dinheiro dele. Tanto é que quando o Senhor voltou, ele falou assim, você é louco? Poderia ter colocado o meu dinheiro pelo menos no banco, não no colchão. Porque no banco ia render juros. É como nos dias de hoje. Você pode pegar 1,5 milhão e você aplicar numa empresa. Isso vai te dar uma renda. Tem risco? Tem risco. Mas eu vou dizer para vocês, que tudo que o Senhor colocar nas tuas mãos, e que for direção de Deus, não tem risco. Eu vou falar de novo. Tudo que Deus colocar nas tuas mãos, e tiver direção de Deus, não tem risco. Amém, irmãos? Não tem risco. Você não precisa ter medo. O problema que nós perdemos é quando a gente quer fazer a nossa vontade. Nós não sabemos o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer das coisas. Aí a gente quebra a cara. Mas quando é vontade de Deus, e a vontade de Deus, às vezes você achou que não ganhou, mas ganhou. Porque às vezes você fez um negócio, não deu, mas daí deu ali do outro lado porque você tinha feito aquilo ali. Você não perde com o Senhor. Você não perde com Deus. Então aqui ele está falando de dinheiro, de talentos, para aplicar. Eu posso aplicar numa empresa, eu posso comprar cereais, posso comprar coisas para vender, eu posso plantar, comprar uma fazenda e plantar, negócios. O que eu não posso é guardar meu dinheiro no banco. O que eu não posso fazer é guardar meu dinheiro no colchão. No mínimo ele tinha que ter posto no banco. Se fosse comparado com hoje, você põe o teu dinheiro no banco e ele rende juros. Mas não deixar as coisas paradas. Isso é o que a parábola diz, mas não é o que a parábola significa. O que a parábola significa é que este homem é Deus. E que Deus nos entregou, aqui diz assim, ó, a cada um segundo a sua própria capacidade. Deus vai dar para cada um algo conforme a sua capacidade de administrar. Esse algo pode ser um talento especial, este algo pode ser recursos, este algo pode ser muitas coisas, que Deus nos dá conforme a capacidade. Imagine se tivesse dado 5 para aquele que enterrou 1, ele ia enterrar os 5. Então é conforme a nossa capacidade. Por isso que você não pode se comparar a ninguém. Fale para o seu irmão, não se compare a ninguém. Irmãos, não se compare, vocês que são jovens, vocês do terceiro banco aqui, olhem para mim aqui, ó. Vocês 4 aqui, ó, camisa do Milan, vocês 4 que são jovens, olhem para mim, prestem bem atenção, não se comparem um com o outro. Deus deu para vocês, para cada um, algo diferente. Não se compare. Às vezes um vai se dar melhor na vida do que o outro, antes,
Não interessa, um vai ter mais, outro vai ter menos. Não interessa, Deus não falou para se comparar. Não se compare, porque senão a gente quebra a perna. Porque eu vou me comparar, Deus me deu para eu cuidar de 2. Aí eu quero me comparar àquele que Deus deu para 1 milhão. Aí eu nunca vou ficar satisfeito na vida. Eu vou virar um insatisfeito. Eu preciso estar contente, me contentar com aquilo que Deus me deu e fazer o melhor com aquilo que Deus me deu. Por favor, não se compare aos outros. Não deve se comparar uma igreja a outra. Ah, aquela tem tantos membros, essa tem tantos, então essa é mais de Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem seitas aí que tem milhões de pessoas, se fosse o número de membros. Não é dinheiro, não é quem tem mais. Ah, o fulano tem mais e deve ser mais abençoado. Não tem nada a ver com dinheiro. Deus dá para cada um conforme lhe apraz, conforme a sua capacidade. Não se compare a ninguém. Mas aquilo que Deus me deu, seja muito, seja mais ou menos, seja pouco, eu vou fazer o melhor. E é tão interessante que quando o Senhor voltou, Ele não só deu recompensa. Ó, você ganhou 5, toma mais 5. E ainda vai pegar o 1 daquele que vai perder. Não é só recompensa. O que Ele fala? Entra no gozo do seu Senhor. Porque tem 2, entra no gozo do seu Senhor. Irmãos, quem tem muito e fez muito, ou quem tem pouco e fez muito com aquele pouco, vai entrar no gozo do seu Senhor, vai vir a salvação sobre a vida dele. Mas existe também o galardão, uma recompensa, porque nós somos recompensados por aquilo que fazemos, e está claro isso na Bíblia. É cômodo a gente falar, não, tudo vai ser igual, tal, eu me acomodo, eu tenho que saber, se eu faço mais, eu recebo mais. É normal isso, mas todos vão entrar no gozo do seu Senhor, e entrar no gozo do seu Senhor, a salvação, vale muito mais do que qualquer outra recompensa que você possa receber. É a salvação para sempre, das nossas almas, da nossa vida, para sempre com o Senhor. Nós precisamos e queremos entrar no gozo do nosso Senhor. Mas aquele servo, o Senhor chamou ele de mau, negligente. Mas não foi só porque ele não fez nada. Não foi só porque ele não fez nada com o talento dele. Não foi só porque ele tinha um talento e ele escondeu. Mas o coração dele já dizia tudo. Ele tinha medo de Deus. Ele via Deus como um homem mau, como um julgador. Eu creio que este homem aqui, nós estamos falando muito de religião aqui. Não, Deus é ele, eu aqui, ele lá. Eu tenho que fazer tudo certinho, porque senão ele vai me vingar. Irmãos, é graça, nós estamos na graça, não é uma religião. Eu não preciso ter medo de Deus. Deus é bom, tem as mãos estendidas para nos abençoar, para nos amar. Tem derramado algo maravilhoso no nosso meio. Eu preciso confiar nele. Esse terceiro aqui não tinha confiança em Deus, ele não confiava. Ele falou, eu sei que o Senhor é mau, que o Senhor, eu não quero nem mexer no seu, eu não vou nem mexer, eu já vi isso. Eu ouvi isso muito nos Estados Unidos, pastor Antônio, muito. Eu perguntei, a Marta está aí ou não? Está aí? A Marta? Está escondida. Marta, eu ouvi algo nos Estados Unidos, não foi de uma pessoa só. A gente prefere não se mover no profético, porque a gente pode errar, então é melhor a gente ficar quietinho aqui, porque vai que a gente erra, vai que vem uma profecia errada, alguma coisa, então a gente não, né? Eu ouvi isso. Não vamos nos mover em cura, porque vai que eu oro e não é curada, a pessoa vai ficar com uma... Isso é enterrar os talentos. Nós não podemos ter medo. A cura não sou eu. Eu não invento profecia, eu estou ouvindo do Senhor.
Nós não podemos ter medo de agir com aquilo que Deus nos deu. Há uma necessidade de um movimento dentro daquilo que a gente fez. Muitas vezes é só você ir, caminhar, falar. E as coisas vão acontecer, porque tem muito dentro de nós. Nós somos pessoas valorosas, nós somos o sal da terra, a luz do mundo, nós iluminamos as coisas. Então Deus nos deu recursos, Deus nos deu talentos, Deus nos deu dons que precisam ser usados da melhor maneira possível. Não podemos ficar parados. Não podemos ficar a gente achando que eu faço isso, eu participo de um grupo familiar, eu venho no culto nos domingos, eu sou dizimista. Isso é o mínimo. Você tem que fazer o melhor com tudo aquilo que Deus te deu, aonde você estiver. Aonde você estiver, está lá no trabalho, é lá que eu vou fazer. Está no supermercado, é lá que eu vou fazer. Está passando na rua, é ali que eu vou fazer. Isso é uma chave. Eu quero falar de duas chaves aqui. O Senhor me mostrou uma chave, como se fosse uma chave para a nossa vitória, para que as coisas aconteçam, ocorram na nossa vida. Essa primeira chave é sobre essa parábola. Se mova, movimente, vá, é o id. É você saber que você tem valor, que foi depositado valor na sua vida. Então vá, fale, abra a sua boca, abrace, encoste, dê uma palavra, porque essa palavra é viva, ela é eficaz. Então se movimente. É um movimento, a ação, o seu dispor, é estar disposto para usar aquilo que Deus já te deu, que já colocou dentro de você. Sem choramingar, sem se comparar. Se eu tivesse as condições, se eu tivesse a condição que o pastor tem, se eu soubesse falar do jeito que ele fala, se eu tivesse o carro, se eu tivesse isso, se eu tivesse condições financeiras. Faça aquilo com que você tem. Deus para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. Faça aquilo que você tem, sem choramingar, sem ficar se comparando, sem ficar murmurando, porque se você fizer isso, Deus vai te colocando num outro degrau, num outro degrau, num outro degrau, porque aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Ele vai dando, ele vai dando. Eu nunca vi Deus dar tudo para alguém de uma vez só. A pessoa nasce já com tudo. Quero montar uma igreja, vem um empresário e já compra tudo. Nunca vi isso. Se alguém viu, vem me contar essa história. Mas eu vejo as coisas de Deus sendo assim. Você é fiel no pouco, Ele vai lá vai te prosperando, vai te prosperando. Essa é uma chave. Põe a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Fala assim: me ajuda, Senhor, a me dispor, a ter um coração disposto. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que você tenha uma mente disposta, um coração disposto. Que você saia daqui hoje sabendo que você é valoroso. O inimigo, ele é expert em colocar pessoas, às vezes, que te põem para baixo, porque você fica olhando as pessoas e não Deus, e aí você se sente um nada perto daquela pessoa, porque ele é muito rico, ou ele é muito inteligente, ou ele é muito bonito, ou ele, sei lá. Irmãos, todos nós somos filhos de Deus. Deus deu coisas maravilhosas para nós, somos preciosos. Não podemos julgar e nem ser julgados por uma conta bancária, por uma família. Você pode ter nascido sem família, que você com Deus vai ser vitorioso, vai vencer. Mas pastor, você não sabe, eu não tive pai, não tive mãe, fui um orfanato. Não. Se você tiver com o Senhor, Deus dá para o órfão também, dá para a viúva. O Senhor dá, o Senhor não vai fazer acepção de pessoas. Então você tem um valor incomensurável, todos nós aqui.
Então saia daqui nessa manhã, sabendo o valor que você tem. Sabendo que Deus, conforme a capacidade de cada um, que o Espírito Santo, conforme lhe apraz, Ele te dá dons, talentos, e Ele pode te dando mais. O nosso Deus é um Deus que vai te dando mais sabedoria, Ele vai te dando mais experiência, vai te dando mais inteligência. Você vai fazendo as coisas e Ele vai te capacitando mais. Saiba do valor que você tem. Não se compare às pessoas. Essa é uma chave para você ser vitorioso no Evangelho, para você viver feliz, para você viver contente, se contentar. Amém? Não inveje. Fale para o seu coração, coração, não inveje. A segunda chave está em Lucas, capítulo 19. Versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo, adiando-te, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Jesus vem para todos. Nunca olhe e fale: aquele ali não, aquele ali não merece. Aquele ali roubou, aquele ali fez isso. Foi o que os religiosos da época falaram: ele vai na casa de pecadores. Se você tiver que entrar na casa de pecadores, se você tiver que fazer uma amizade com um pecador, porque Jesus te mandou para você ir lá tirar aquele pecador do pecado, não se importe com o que as pessoas vão falar. Porque se a gente fizer e se fechar só em crentes, só não convide nenhum pecador para vir na igreja. Aqui é só santo. Principalmente no café. Na ceia, então, meu Deus, é um sacrilégio. Na ceia, não pode. Irmãos, a porta está aberta para os pecadores, venham. Não é para vir e ceiar, porque para ceiar tem que ser da família de Cristo. Para ceiar tem que se arrepender dos seus pecados. O Senhor perdoa. Mas eu estou dizendo que as portas da igreja e as nossas portas, a porta do nosso coração, da nossa mente, tem que estar aberta para ir atrás do pecador, se relacionar com o pecador. Jesus não falou: olha, Zaqueu, se você aceitar eu como Senhor Salvador, eu vou na sua casa hoje à noite. Não, o Senhor foi lá. Às vezes a gente é muito religioso. Não vou. Não vou na casa daquele homem, se alguém me vê indo lá. Nós temos que estar aonde o Senhor quer que nós estejamos, e lá fazer a diferença. Não é se influenciar ou se envolver. E eu não estou falando aqui de sentar na roda dos escarnecedores e aproveitar. É totalmente diferente. Mas é ir atrás do pecador para resgatá-lo. E aqui está a segunda chave. Quando nós temos um encontro com Cristo,
Independente de quando você conheceu o Senhor, quando você está em comunhão com o Senhor, presta bem atenção, principalmente os líderes que estão aqui. Quanto mais líder, pastor, diáconos, obreiros, pessoas que são mais, que influenciam mais pessoas hoje, atualmente, presta bem atenção no que eu vou falar. Bem atenção no que eu vou falar. Nós precisamos sondar o nosso coração todos os dias, porque nós temos a comunhão com Jesus. Quando nós temos a comunhão com Jesus, o Senhor ilumina tudo, fica tudo claro, e eu posso ver aonde tem pecado, aonde tem erro. Aqui o erro de Zaqueu era tão grande, era tão sujo o pecado dele, que todo Israel sabia, ele era o chefe dos publicanos. Todos sabiam que ele era um ladrão, tanto é que eles falaram: Jesus, você vai na casa de pecador, todo mundo sabia. Então, quando Jesus entrou ali e iluminou, estava fácil. Zaqueu viu e falou assim: olha, eu tenho que devolver aquilo que eu roubei, e vou devolver 4 vezes mais aquele que eu defraudei. Aqui estava fácil, mas por que eu falei líderes, presta atenção no que eu estou falando. Porque às vezes a gente pensa que há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, eu deixei das drogas, eu deixei de adulterar, eu deixei de mentir, eu deixei de roubar, coisas grandes que estão fáceis. Mas o inimigo que está ao nosso derredor para nos tragar, ele vem com coisinhas pequenas. Mas Jesus ilumina tudo, mas eu preciso tirar as escamas dos meus olhos para enxergar. Porque o inimigo é tão astuto que eu já não sou mais viciado, eu não sou mais isso, eu não sou mais um ladrão, Jesus já me perdoou. Só que entram outras coisas no meu coração, como vaidade, orgulho, e nós começamos a achar que os frutos que Deus nos deu são frutos nossos e que eu sou bom. As pessoas falaram que eu preguei bem, as pessoas estão falando que o louvor é uma bênção, e eu sou da equipe do louvor, então Deus está se agradando comigo. A igreja está crescendo, eu sou o pastor da igreja, eu fundei a igreja, então eu sou o cara. E começa a entrar minhocas no meu coração. E eu começo a ficar com a visão, mesmo Jesus iluminando, eu começo a enxergar. Que você ore todo dia, que eu ore todo dia. Todo dia. Pelo nosso coração. Para que não entre egoísmo, para que não entre vaidade. Eu creio que nós não temos nenhum Zaqueu aqui. Não tem nenhum chefe dos publicanos. Mas nós temos que cuidar para não entrar uma vaidadezinha, um orgulhozinho, uma invejazinha, uma coisinha forazinha da palavrinha. Nós precisamos cuidar. Essa é a segunda chave. Eu preciso estar com Jesus todos os dias, para que Ele ilumine a minha vida, para que clareie as coisas. E a primeira coisa que eu vou olhar não é para como foi o culto, não é como é que está o meu irmão, é como é que está o meu coração. Como está o meu coração? Orar para o Senhor e falar: Senhor, me dá um coração bom, põe amor no meu coração. Porque sem amor não adianta nem profetizar, a Bíblia diz. Que pode ter profecia, pode ser um grande profeta, se não tiver amor não vale nada. Então peça para Deus colocar amor pelas vidas. Não vale nada a igreja cheia sem amor. Você precisa amar. E não amar aqueles que têm alguma coisa para te dar em troca. Você precisa amar todos. O próximo que Deus colocar perto de você. Nós precisamos amar. Nós precisamos sondar o nosso coração. Pedir para que nós tenhamos um coração bom. Um coração generoso. Um coração perdoador. Sondar se não tem nenhuma mágoazinha, coisinhas no nosso coração.
Porque Deus, nós tivemos uma visão, até o pastor Tiago repetiu hoje, na sexta-feira. Eu tive uma visão de uma mulher grávida, na sexta-feira, e que se rompia. Saiu a água, assim, rompia a bolsa. E teve várias confirmações aqui, por isso que a gente não acabava, né, Thelma? A Thelma viu a palavra romper, e eu não vou entrar em detalhes tudo que ela viu, porque eu também vi um monte de coisa, e a gente foi vendo, e a gente não estava nem se falando, mas depois, quando eu falei, ela ficou impressionada. E mais pessoas viram, e começaram a vir aqui na frente, e tudo se fechou. E se nós formos concluir, nós vamos chegar à conclusão, e a certeza, que Deus vai fazer algo grande no nosso meio. E que rompeu, porque Ele é bom, nos escolheu. E se eu estou aqui, eu vou fazer parte disso, eu vou usufruir disso. Mas isso é perigoso. Então, como é perigoso, nós vamos nos esconder. E vamos deixar como está. E vamos ficar com medo. E vamos falar, Deus, vai lá na outra igreja lá, aqui está bom. Porque é perigoso. É isso que nós vamos fazer? É isso, pastor Tiago? Não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos aceitar aquilo que Deus tem para nós, tudo. E vamos avançar, e vamos usar aquilo que Deus já nos deu, e vamos para frente, e dia a dia sondando o nosso coração, porque eu te digo que é mais garantido e menos perigoso você ficar quietinho, do que você enfrentar as coisas, não é, pastor Antônio? É mais garantido. Deus deu lá para o que tem 5, um valor de mais ou menos lá 1,5 milhão. E ele teve que ir lá e aplicar. E você acha que não passou na cabeça dele se eu fizer algum investimento errado? Por isso que nós temos que tomar cuidado, ser prudentes. A Bíblia fala que nós temos que agir com prudência. E o Senhor está nos dando muito. E se Ele está nos dando muito, nós temos que cuidar. Então eu preciso ouvir essas palavras, eu preciso ser exortado, eu preciso ser corrigido, eu preciso que alguém me fale, cuidado, atenção, não é mergulhar no rio e agora vamos lá, não, eu preciso parar, eu preciso ir lá no meu quarto e falar, Deus, como está o meu coração? Será que eu não estou achando que sou eu que sou bom? Tira isso aí. Porque grandes homens de Deus caíram assim, nós precisamos pegar esse exemplo. Um dos grandes evangelistas do século passado, que evangelizou milhões de pessoas, ele contou esse testemunho, ele adulterou. O homem nunca perdoou ele. Deus perdoou, mas ele nunca perdoou. Ele contou na televisão que o erro dele começou quando ele foi num estádio na Argentina, estava lotado, e antes dele entrar lá no estádio, estou falando do Jimmy Swaggart, estou falando porque ele falou isso, que ele chegou lá e ele falou, o meu erro estava ali, ó, porque antes de eu chegar no estádio, já estavam pessoas sendo curadas, antes de eu chegar no estádio, já estava tendo o mover de Deus, e eu falei para a minha equipe, Deus precisa de mim, eu sou bom. Vocês estão vendo? Um homem que convertia milhões, que ele começava a falar, todo mundo começava a chorar. Eu garanto que quando a gente estava ali falando, ninguém tinha noção que ele estava em adultério. E a gente fala, nossa, olha que homem, olha, Deus no céu e ele na terra. O homem é falho. O homem muitas vezes não vai cumprir o que ele vai prometer. Maldito o homem que confia no homem. Nós precisamos confiar de Deus. Se nós vamos receber algo, quem está dando é Deus. Tudo que é bom vem do alto, vem do Senhor. Nós não temos nada para oferecer. Nós podemos ser bons canais de bênção, se nós ouvirmos o Senhor, se a gente sondar o coração e continuar humilde,
fazendo a vontade de Deus, amando, respeitando, aí sim. Então vem algo grande para nós. Nós não vamos nos frustrar. Pode comemorar isso, mas a gente precisa cuidar daquilo que Deus vai nos dar e cuidar do nosso coração e fazer o melhor com aquilo que Deus nos deu. Fazer o melhor com aquilo que nos deu não é você sair que nem um doido, largar tua família, largar tudo e sair trabalhando para uma obra, não é isso. Muitas vezes Deus fala para uma mãe cuidar do seu filho, porque Deus tem um plano muito grande naquele seu filho, e aquele seu filho tem que ser cuidado. Pedro está dando aula lá na salinha. Ele tem sido uma bênção na igreja. Os jovens que caminham com ele têm sido uma bênção ou não tem sido? Sim ou não? Tem sido uma bênção, não tem? Mas houve necessidade de muito puxão de orelha? Ou vocês acham que ele era um santo? Teve a necessidade de muito puxão de orelha e de muita dedicação, principalmente da minha esposa. E se ela tivesse largado ele para trabalhar muitas vezes na obra, ele não seria o que ele seria hoje. Então existe a necessidade de um equilíbrio. E você saber o que você tem que fazer hoje. Não é para a gente se esconder atrás dos filhos, então agora eu não faço mais nada na igreja, porque agora eu tenho filhos e o pastor falou, não é isso. Saiba o que é para você fazer com o teu talento. Às vezes Deus deu um talento para você ser mãe e cuidar do seu filho de uma maneira maravilhosa, porque ele vai frutificar mais do que nós. E é necessário esse cuidado. Hein, Mariana e Mário? Não foi assim com o Vitor? Não cuidaram nele? E a bênção que ele é. Então essas duas chaves, irmãos. O movimento, a ação e o arrependimento. Fale para o seu coração assim, ó. Eu preciso de um acerto contínuo. Até quando, pastor? Até Jesus voltar. Você precisa cuidar com o seu coração, cuidar com os teus pensamentos, cuidar com as tuas ações. É necessário. E se Deus está falando isso, é para a gente cuidar de verdade. Porque estava uma bênção aqui. Eu pensei 10 vezes antes de vir pregar e continuar o louvor. Mas o Senhor, Ele precisa que a gente entenda certas coisas. E o mais importante de tudo que Deus nos deu, além de talentos, dons, recursos, mover, Ele nos deu o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós e nos deu a salvação. E Ele falou assim, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Não tem nenhum órfão aqui. E eu vou enviar o Espírito Santo de Deus. E hoje nós podemos, além de talentos, além de recursos, além de inteligência, sabedoria, além de coisas que Deus nos deu para nós nos movimentarmos, Ele nos deu a coisa mais preciosa, o Espírito Santo dEle para habitar em nós. E esse Espírito Santo dEle, se eu tirar a cera do meu ouvido espiritual, tirar as escamas espirituais dos meus olhos, eu vou conseguir ouvi-lo. Se eu parar no meu quarto e falar, Senhor, fala comigo. É tremendo, Ele vai falar. E aí Ele vai dizer, é hora de trabalhar na igreja. É hora de cuidar do seu filho. Esse evento sim, esse evento não. Vai na casa de tal pessoa. Faz isso, faz aquilo. Espera, sim, não, calma. Vai,
vai rápido, vai devagar. Ele vai falar e Ele te ensina todas as coisas. Vou estudar a Bíblia. Estou estudando, não estou entendendo muita coisa. Ele te explica. Não é uma mágica. Olha, Senhor, qual que é? Ó, Guilherme, é assim. Não é assim. É buscar e achareis, pedir e dar-se-vos-á, bater e a porta vai se abrir, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate a porta vai se abrir. Não é mágica, não é do jeito que você quer, não é na hora que você quer, mas Ele vai te ensinar, porque às vezes até tem hora para aprender. Tem hora para aprender. Se o Asaf chegar para o Tiago hoje e falar assim: pai, me ensina física nuclear. Primeiro que ele nem sabe falar, né? Mas vamos supor a hora que ele começar a aprender a falar. Me ensina física nuclear. Não é a hora. Ele tem que aprender a ler e escrever primeiro. Então às vezes a gente quer perguntar para o Espírito Santo coisas que o Espírito Santo fala: calma, isso aqui não é hora de você entender ainda. Senão você vai fazer mau uso disso. Então nós temos o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas, para nos falar: vai, fica. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo. Amém? Se coloque de pé. Feche os teus olhos. Deus é bom, meus irmãos. E Ele só quer que você seja prudente, tenha um pouquinho de cuidado. Que Ele não vai te abandonar. Ele sempre vai te ajudar. Sempre vai estar falando contigo. Ele é maravilhoso. E nessa manhã, Ele derramou algo aqui. Você não está indo. Ele derramou algo na palavra para o seu coração, para a sua vida. O que houve no louvor foram presentes. O Senhor te deu presentes e você vai receber. Presentes naturais, espirituais. Viu, Terlem? Presentes naturais, espirituais. Eu recebi palavras. Tem coisas que Deus responde na hora. Teve um momento do louvor que eu pedi algo para o Senhor. E na hora, o Senhor respondeu através da vida do pastor Antônio, viu, pastor Antônio? E graças a Deus, porque o pastor Antônio ouviu a Deus, obedeceu e falou naquele momento. Eu falei: Deus, tal coisa. E o pastor Antônio me falou: mas na hora. Mas tem coisas que não é na hora. Porque o Senhor quer nos ensinar a saber esperar. A gente a ser persistente. Então você ganhou presentes nessa manhã. A palavra de hoje é como se fosse uma vitamina para você se proteger lá no futuro. Para quando você ficar um pouquinho mais idoso, você não precisar tomar remédio, não ficar doente, não ir para o hospital. Mas o Senhor se manifestou hoje aqui. Assim, Deus está me dando uma visão agora. Da igreja saindo aqui. E sendo acompanhada por anjos. E esses anjos continuam dando coisas. A gente não tem noção do que aconteceu hoje, do que aconteceu na sexta-feira. Porque as coisas espirituais, as coisas naturais a gente vê. Se alguém ganhasse aqui um Mercedes agora num sorteio, daí trouxesse o Mercedes, todo mundo ia ver: nossa, viva, porque nós estamos vendo. Agora as coisas espirituais a gente não vê. Mas a gente crê pela fé. Que Deus te dê fé nesse momento, para que você saia daqui crendo que foi abençoado por um Deus que não mente, e que nós estamos passando de fase, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos louvar um pouco mais o Senhor, aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, em nome do Senhor Jesus.
os céus e o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso